Olá, aqui é o Daniel Nakano, eu sou membro da Igreja Metodista Livre no bairro da Saúde, onde o pastor Kodo Nakahara, Zé Machado, Ricardo Borges são os pastores. Eu quero, em nome da igreja, dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. E hoje nós vamos então estar dando prosseguimento a um assunto que foi iniciado pelo pastor Kodo nessa semana. Eu espero que você tenha ouvido o compartilhamento dele. E o tema então que nós vamos prosseguir hoje é a atitude do apóstolo Paulo enfrentando o isolamento social. A atitude do apóstolo Paulo enfrentando o isolamento social. O apóstolo Paulo, ele estava na prisão, então ele não estava enfrentando o isolamento como o que nós estamos enfrentando devido à pandemia, mas ele estava no isolamento social porque ele estava na prisão. Por que Paulo estava na prisão? Paulo estava na prisão porque ele estava compartilhando sobre a pessoa de Cristo com as outras pessoas. Paulo tinha tido uma experiência muito especial, uma experiência bem pessoal, não encontrando fisicamente com Jesus Cristo, mas ele teve uma experiência espiritual muito profunda a encontrar Jesus Cristo e por causa disso ele transmitia, ele queria continuar transmitindo essa experiência dele. Os estudiosos nos dizem que ele esteve preso provavelmente 3 vezes durante o ministério dele. E em cada uma desses momentos que ele esteve preso, ele ficou uns 2 anos, 24 meses na prisão. Hoje no Brasil nós não enfrentamos o tipo de prisão que Paulo enfrentou, mas existem alguns lugares que o pregar o evangelho leva as pessoas a serem colocadas na prisão. Quando nós estávamos na Ásia, nós conhecemos uma família que no fim nós acabamos nos tornando muito próximos e depois nós saímos daquele país e aquela família continuou naquele país. Depois de uns 18 meses, quase 2 anos que nós saímos dali, nós recebemos a notícia que a esposa tinha saído com os filhos rapidamente daquele país. Em 24 horas, praticamente, eles tiveram que estar saindo daquele país. E o marido permaneceu naquele país por mais 2 meses. E durante esses 2 meses, ele foi diariamente interrogado. E depois desses 2 meses, ele foi convidado a estar saindo daquele país. Em outras palavras, ele foi deportado. No passaporte dele, saiu registrado que ele estava sendo deportado porque ele tinha compartilhado sobre Cristo pessoas daquele país. Existem países onde ainda hoje isso acontece. Paulo estava na prisão e ele escreveu essa carta representando uma pessoa de nome Onésimo. Paulo conheceu Onésimo na prisão e quando ele estava, então, na prisão, ele resolveu escrever essa carta para Filemão. Então, essa é uma carta muito pessoal, talvez uma das cartas mais pessoais que nós vamos ver em todo o Novo Testamento. Mas hoje nós não vamos focar no relacionamento entre Paulo, Filemão e Onésimo. Nós vamos focar mais no início do livro, praticamente na introdução. Esse é um livro extremamente curto, de apenas 1 capítulo, então nós vamos estar focando nos versos 1 a 7 do primeiro e único capítulo de Filemão. Márcia, Silvio e Maimura, que fazem parte da mesma igreja, eles vão nos ajudar, vão participar desse culto, fazendo a leitura desse texto do capítulo 1 de Filemão, versos 1 a 7. Carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, versos de 1 a 7, nova versão transformadora. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta, junto com nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações. Pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro
para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Obrigado, Márcia e Silvio. Paulo estava nesse isolamento social. Ele poderia ter diversas atitudes em frente a esse isolamento social. Ele poderia estar pensando, de diversas formas. Afinal de contas, ele estava na prisão não porque ele tivesse feito alguma coisa errada, mas ele estava na prisão como fruto de uma perseguição religiosa. A atitude dele poderia ser de frustração, de desânimo, revolta, depressão, solidão e muitas outras atitudes negativas pelo que ele estava vivendo. Mas pelo contrário, ele não se focou nessas atitudes negativas. Para dizer a verdade, eu não sei vocês, muitas vezes eu mesmo me vejo, à medida que esse período de isolamento social se prolonga, muitas vezes eu me vejo com alguns desses sentimentos. Mas sabe onde Paulo se focou? Paulo se focou em estar se conectando com os amigos, na intercessão mútua e entendendo e experimentando as coisas boas que temos em Cristo. Se conectando com os amigos, intercessão mútua, entendendo e experimentando as coisas boas que temos em Cristo. Nessa carta ao Filemon, Paulo começa escrevendo. Então, essa era a forma que ele encontrou de estar se conectando naquela época. Foi a forma que ele se encontrou para estar se conectando. Ele se conectou com Filemon, depois também com Áfia, que segundo os estudiosos poderia ter sido a esposa de Filemon, e Arquipo. Paulo se conectando com esses amigos. Como será que nós estamos? Será que nós estamos também nos conectando com os amigos nesse momento de isolamento social, principalmente os amigos da fé, os amigos da comunidade? Será que nós estamos nos comunicando? Será que nós estamos nos conectando? Hoje nós temos várias formas de nos conectar. Se pensarmos, temos talvez uma forma até antiquada, que é o próprio telefone, ou o e-mail, ou as redes sociais, ou através das redes sociais, ou através do WhatsApp. Então, muitas formas de estar conectando. Se você pensar nesse momento, existem muitas pessoas que estão precisando, talvez, de estar se conectando com as outras pessoas. Ou talvez a sua personalidade é um pouco diferente. Sua personalidade é tal que ficar em casa e isolado, isso é uma forma muito natural para você. É uma das melhores formas para você estar passando. Mas mesmo que seja esse seu sentimento, mesmo que seja essa a sua personalidade, eu gostaria de convidar você a estar fazendo um esforço para estar conectando com alguém. Tem muitas pessoas que hoje estão necessitando de um par de ouvidos. Eu não sei exatamente por que em 2020 nós estamos passando por essa pandemia. Mas quando eu penso de uma forma um pouco mais macro, de uma forma mais ampla, eu agradeço a Deus, porque Deus dirigiu várias pessoas para estar desenvolvendo muitas tecnologias, tais como a do telefone celular, do telefone inteligente, do smartphone, aplicativos. Você pode imaginar que o primeiro telefone celular inteligente da Apple, o iPhone, ele foi lançado em 2007. E em 10 anos, o quanto essa tecnologia transformou as nossas vidas, como ela transformou o nosso cotidiano. A Tonica, que talvez muitos de vocês conheceram pessoalmente, ou conhecem pessoalmente, ou que pelo menos ouviram falar, ela compartilhou o seguinte: vivi 10 anos em Angola, no período da Guerra Civil, sem meios de comunicação. Imagine como era a solidão e angústia naquela época. Hoje, mesmo em meio a toda essa crise mundial, nós podemos nos comunicar com a família e com as pessoas de qualquer país. Vamos estar então nos comunicando uns com os outros através de todos esses meios e tecnologias que temos. Isso será muito bom para você
e será muito bom para a comunidade. Mas se continuarmos lendo esse texto, é muito interessante como Paulo concluiu o verso 2. Ele se refere à igreja que se reúne em sua casa. Mais do que nunca, isso acho que é uma verdade. A igreja que se reúne em sua casa. Não é mesmo? Você está me ouvindo agora, provavelmente da sua casa. Quando o culto de 15 de março foi cancelado, poucos de nós poderíamos imaginar que estaríamos aqui, em final de julho, ainda impossibilitados de poder nos encontrar pessoalmente. Isso nos faz lembrar que a igreja não é um prédio em que nos reunimos. Não importa o número de pessoas, tampouco o formato dos cultos dominicais. A igreja sou eu, a igreja é você, somos nós, sua família. E o louvor e a adoração a Deus é o que está dentro do seu coração. Aguardamos um momento, por outro lado, onde nós podemos estar nos reunindo novamente, presencialmente. E até muitas vezes talvez aguardamos com uma certa ansiedade. Mas no momento em que isso acontecer, não vamos nos esquecer que aquele momento não é um programa ou uma atividade, mas é um momento em que juntos podemos glorificar a Deus. Vamos continuar glorificando a Deus em casa, enquanto aguardamos o momento em que podemos nos reunir novamente. Paulo, então, enfrentou o isolamento social, se conectando com os amigos. A segunda coisa que Paulo fez foi a intercessão mútua. O verso 4 diz: sempre dou graças a Deus por você em minhas orações. Foi exatamente um dos textos que o pastor Codo compartilhou conosco essa semana. Nesse momento de isolamento social, nós temos uma oportunidade única para estarmos orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Talvez você tenha um pouco mais de tempo, você não tem que se deslocar para o trabalho, você tem um pouco mais de flexibilidade no seu horário de trabalho, ou até as suas atividades reduziram desse período. E por que não usar uma parte desse tempo, esse tempo que Deus está nos dando, para estarmos orando, intercedendo uns pelos outros? Por outro lado, talvez a sua realidade seja um pouco diferente. A rotina mudou tanto que hoje estão todos em casa. E se você pensar entre o seu trabalho, os seus afazeres, os afazeres de casa e a família, parece que praticamente não sobra mais nenhum tempo. Ficamos tomados por essa mudança dessa rotina e é muito difícil, na verdade, entrar numa rotina. Mesmo que seja essa a sua situação, eu gostaria de sugerir que você guarde alguns minutos durante o seu dia, reserve alguns minutos para estar orando. Nesse momento, nós temos muitas pessoas que estão precisando das nossas orações, seja por uma necessidade física, seja por uma necessidade emocional, ou até por uma necessidade material. Você já orou com alguém no telefone? Quando as nossas filhas foram para a faculdade, elas foram morar numa outra cidade, num outro estado. Foi aí então que eu aprendi a estar não só conversando, mas orando com elas no telefone. Isso talvez seja alguma coisa que você pode estar aprendendo ou pode estar fazendo nesse período. Estar orando com alguém no telefone. Da mesma forma que Paulo estava agradecendo pela vida dos amigos, ao citar que ele sempre dava graças ao meu Deus, Paulo também estava dizendo que ele dependia da oração dos amigos. Nós também dependemos da oração um dos outros. Paulo, na sua carta aos Efésios, ele escreve: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Efésios 6,18, eu fiz a leitura na Bíblia na linguagem de hoje.
Pastor Codo e Sônia nos incentivaram essa semana a estar reservando as quartas-feiras à noite para que nós estivéssemos orando como igreja. Será que você conseguiu colocar isso em prática essa semana? Coloque na sua agenda, coloque no seu calendário, quarta-feira à noite, um momento bastante especial, onde ao estar orando, você pode estar pensando que muitos da igreja vão estar orando, ou você pode estar orando especificamente com alguém ou junto com alguém. Eu tenho um estudo que eu faço com um grupo de pessoas às 21 horas de quarta-feira. Então, meu horário é às 20 horas que eu reservei para estar fazendo essa oração. Então, reserve um momento na sua quarta-feira, à noite, para estar orando. Na pastoral do dia 19 de junho, pastoral de número 16, a igreja disponibilizou um mural que depois foi colocado o nome de Conecta, para pessoas que desejam fazer algum pedido de oração, ou mesmo pessoas que se oferecem, que estejam se oferecendo a orar. Então eu gostaria que você estivesse também, se for o seu caso, use essa ferramenta também, que você pode estar colocando ali o seu nome e seu pedido específico, e será tratado de uma forma muito séria e confidencial e orando por você, ou se oferecendo a orar por alguém. Creio que mais do que nunca estamos precisando orar uns pelos outros. E Deus se manifesta na vida das pessoas que intercede uns pelos outros. Então a forma como que Paulo enfrentou o isolamento social foi se conectando com os amigos, na intercessão mútua, em terceiro lugar, entendendo e experimentando as coisas boas que temos em Cristo. Se olharmos para o verso 6, Paulo orou para que os amigos estivessem colocando em prática a comunhão que vem da fé, e dessa forma entendendo e experimentando as coisas boas que temos em Cristo. Nessa pequena carta, nessa introdução a essa pequena carta, Paulo nos faz lembrar o que é a igreja. É a manifestação da comunhão que vem da fé. O interceder mútuo, o ajudar mútuo. Isso é a igreja. Já falamos aqui que a igreja está em sua casa. A igreja não é um prédio, uma construção ou um endereço. Ir à igreja não significa ir a uma apresentação muito bem treinada e preparada por uma minoria. A igreja é onde Cristo se manifesta. Ela reflete essa manifestação de Cristo através da comunhão que vem da fé, de forma com que os que fazem parte da igreja, bem como os que não fazem, possam entender e experimentar as coisas boas que temos em Cristo. A frase ficou um pouco longa, então eu vou repetir. A igreja é onde Cristo se manifesta, e ela reflete essa manifestação de Cristo através da comunhão que vem da fé, de forma com que os que fazem parte da igreja, bem como os que não fazem, possam entender e experimentar as coisas boas que temos em Cristo. De forma que os que fazem parte da igreja, bem como os que não fazem, possam entender e experimentar as coisas boas que temos em Cristo. Eu particularmente sou muito grato a Deus por estar fazendo parte dessa comunidade, por estar fazendo parte dessa igreja. E estou, mesmo nesse período, apesar de isolados fisicamente, eu tenho aprendido muito nesse período através dos irmãos dessa igreja. Quando eu penso nesse período de pandemia, a forma como Deus tem usado cada um de vocês. Os jovens se dispuseram logo no início da pandemia a estar ajudando e socorrendo os idosos. Alguns se prontificaram e costuraram muitas máscaras quando isso era uma necessidade muito grande. A oração, a intercessão mútua. A oração, a intercessão pelos profissionais de saúde e por toda a equipe de suporte deles. Adquirindo cestas básicas, distribuindo cestas básicas para as famílias da Missão Agente e também para o Lar Nefesh.
Quantas iniciativas bonitas. Isso é a igreja. Isso é a igreja que entende, experimenta as coisas boas que temos em Cristo. Deus tem suprido todas as necessidades financeiras da igreja também. Muito obrigado por continuar contribuindo, apesar desses momentos difíceis. E a igreja, então, tem podido cumprir com todos os compromissos financeiros, principalmente de sustento de obreiros e missionários. Isso é a igreja. Rodney Stark, no seu livro intitulado O Triunfo do Cristianismo, destaca que nos primeiros séculos da igreja cristã, o verdadeiro princípio revolucionário foi de que o amor e caridade se estenderam além das fronteiras das famílias, além daqueles que tinham a mesma fé, alcançando todos os necessitados. Isso era entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Reconheço também que à medida que o tempo passa, novas necessidades surgem e nós temos que estar atentos, nós temos que estar ligados a essas mudanças que ocorrem ao nosso redor também. Muitas dessas necessidades talvez elas não sejam tão evidentes, mas algumas pessoas da igreja estão compartilhando essas necessidades. Não sei, eu espero que você tenha visto um comunicado logo no começo dessa semana, onde, mais uma vez, os jovens se mobilizaram. E eles criaram um bazar online, onde a ideia é fazer uma troca de roupas usadas, né? Doar roupas usadas que estejam boas e também vender essas roupas que são doadas. E tudo aquilo que for arrecadado, eles vão para estar ajudando também as famílias da missão, a gente. Quem sabe você está me ouvindo agora, nesse momento, e nesse exato momento está ocorrendo a Escola Bíblica de Férias virtual da nossa igreja. Isso é uma atividade focada para crianças de 7 a 12 anos. E esse ano, como ela está sendo feita de uma forma virtual, não foi cobrado nenhum ingresso, não foi cobrado nenhuma taxa. Mas as pessoas que quiserem contribuir, elas podem estar contribuindo. E essa contribuição também vai para ajudar a compra de cestas básicas e outras necessidades. Também dessa forma, dessa missão a gente. Quantas iniciativas que são um refrigério para nossas mentes e corações. Como sou grato a Deus por cada um de vocês. Tenho aprendido muito com isso. Vamos então continuar sensíveis às necessidades que se apresentam ao nosso redor. Sigamos então o exemplo de Paulo. Ao vivermos esses momentos de isolamento social, ao invés de cair no negativismo, Paulo foi à busca de se conectar com os amigos, apoderou-se do poder da intercessão mútua e se alegrou ao ver que os amigos tinham a comunhão na fé, entendendo e experimentando as coisas boas que Cristo havia feito para eles. Mas eu também não quero deixar aqui a impressão de que estamos nos distanciando ou negando a realidade que está em frente de nós. Steve, na meditação da semana passada, ele compartilhou sobre a busca da realidade e que não podemos ignorar a realidade. Sim, nós vivemos uma realidade muito difícil, onde muitos poderiam dizer que é uma realidade injusta e cruel. Mas essa era também uma realidade que o escritor de Eclesiastes, bem como Paulo, estavam vivendo. Em outra carta, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 8 e 9, Paulo escreve: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar em Deus. Paulo reconhece que ele também passou momentos difíceis, momentos de aflição, de medo, mas ele confiou em Deus e reagiu, tomando essas atitudes positivas
para enfrentar esses momentos difíceis. Ao tomar essas atitudes, apesar de viver esses momentos extremamente difíceis, Paulo diz no versículo 7 de Filemão: seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois a sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Vamos nos conectar, interceder uns pelos outros, entender e experimentar as coisas boas que temos em Cristo, para que possamos proporcionar alegria e conforto mútuo. Isso é a igreja. Para terminar, eu quero deixar uma frase de Jim Elliot, um missionário que foi morto pelos índios do Equador em 1956. Quando isso aconteceu, ele tinha 28 anos. Onde quer que você esteja lá de forma completa. Viva ao máximo todas as circunstâncias, acreditando serem a vontade de Deus. Que Deus nos ajude a viver de forma completa, mesmo nesses momentos difíceis que estamos passando. Que Deus os abençoe. Oi, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem nesse tempo de distanciamento, cada um na sua casa. Nessa semana tem feito uns dias muito bonitos aqui em São Paulo, um céu azul, um sol pela manhã bem cedo, com aquele tom alaranjado que é típico dessa época do ano, né? E nesses tempos eu tenho sentido bastante falta desses encontros, dos encontros à mesa, em que a gente pode comer juntos, que a gente pode face a face conversar com as pessoas, com os nossos irmãos, com nossos amigos, com a família às vezes, né? Não sei se vocês sabem, eu sou do Espírito Santo, a minha família mora lá, meus pais, já faz quase um ano que eu não os vejo. Então tem sido um tempo de bastante saudade das pessoas que a gente ama, mesmo aqueles que estão perto, mas a gente tem evitado se encontrar, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem sido uma oportunidade para a gente poder experimentar o significado mais profundo do que quer dizer o corpo de Cristo. Mesmo distantes, às vezes, mesmo que não, independente das reuniões online que a gente faz, né, pela internet, mais do que isso, né, eu acho que tem a ver com estarmos juntos em oração, diante de Deus, com essa consciência de que somos corpo de Cristo. Eu queria ler um salmo muito breve que fala sobre isso, que é o Salmo 133. E ele diz assim, que é um cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém, um salmo de Davi. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa, como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante, como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. A união dos irmãos é preciosa e é revigorante. Então eu oro e espero que nesse tempo a gente, mesmo de lugares tão distantes, ou às vezes perto, né, na mesma cidade, mas distantes fisicamente, que a gente possa se lembrar de que essa união ela vai além das paredes, né? Vai além das paredes. Que o Senhor nos abençoe. A gente vai cantar uma canção agora que fala sobre isso. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração
como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Muito obrigado por ter estado conosco nesse momento. Que Deus continue a orientar, a dirigir, proteger a vida de cada um de vocês. E para encerrar, então, nesse momento, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, porque apesar de estarmos separados fisicamente, podemos estudar a palavra juntos, podemos estar nos conectando através da tecnologia, porque o Senhor nos dá esse desafio e ao mesmo tempo poder de poder estar intercedendo uns pelos outros. Queremos pedir pela vida de cada pessoa, de cada família que esteve conosco nesse momento. Vivemos momentos difíceis, talvez necessidades diferentes, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Queremos pedir que o Senhor possa estar acompanhando, cuidando dessa necessidade e usando também a igreja. Uma igreja que entende e experimenta as coisas boas que o Senhor tem feito por nós. Então que possamos estar colocando isso em prática na nossa comunidade também. Queremos então pedir, Senhor Deus, uma direção, uma bênção especial. Temos algumas pessoas que da nossa igreja ou que estão relacionados com pessoas da nossa igreja que estão doentes fisicamente ou emocionalmente. Queremos pedir que o Senhor possa estar uma bênção toda especial a essas pessoas, a essas famílias, Senhor Deus. Queremos também pedir, Senhor, que o Senhor possa estar com a liderança desse país, que o Senhor possa estar dirigindo cada um deles, que eles possam estar assumindo, Senhor Deus, a liderança que tanto necessitamos nesses momentos tão difíceis que estamos passando. Oramos então que a paz de Deus esteja em cada um de nós, de agora e para sempre. Vamos seguir adiante para servir o mundo, pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado conosco e aguardem mais comunicações e aguardem o nosso próximo momento de meditação na semana que vem.